Fala galerinha do YouTube, fala galera do Projeto Física Matemática, aqui é o professor Índio, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a eletricidade. No vídeo anterior, eu dei uma aula sobre introdução à eletricidade, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas peço que vocês vão lá, assistam aquele vídeo primeiro. A teoria está bem rápida, eu foquei mais na resolução de exercício, certo? Então falei sobre corrente elétrica, falei o que é a corrente elétrica, falei o que é uma diferença de potencial, falei o que é energia elétrica, potência elétrica, resistência elétrica. Fizemos uma série de exercícios, tá? E esse é o vídeo 2 dessa série de eletrodinâmica de eletricidade, onde eu vou comentar sobre resistores e associação de resistores, tá? Pessoal, eu estou com um projeto, é um projeto Física Matemática, esse vídeo aqui é para os meus alunos do projeto. Quem quiser participar desse projeto, para aumentar o seu conhecimento em Física, aumentar o seu conhecimento em Matemática, para o Enem, para os vestibulares, para concursos militares, EEA, AF, SpaceX, enfim, tá? É só você deixar aqui nos comentários, ou então você entrar no meu site, tá? Tá em construção ainda, tá? Então, assim, tá bem toscão ainda, mas paciência, tá? Eu vou deixar aqui também escrito, mas tá aqui, Índio Física, website /professor Índio, tá? Então lá tem o meu contato, lá tem minhas redes sociais, então se você quiser aprender Física com o professor Índio, aprender macetes para a gente poder passar nesses concursos, para você poder aprender um pouquinho mais de Física, é só você ir lá, me segue no Instagram, André Duarte Índio, André _ Duarte _ Índio, tá lá, e lá tem um monte de dica também para vocês, para a gente poder aprender um pouco mais de Física aí, tá? E hoje é dia do Físico, hein? 19 de maio, dia do Físico. Pessoal, hoje a aula vai ser sobre resistores, tá? Bom, resistor, né, não cai na sua prova não, estou imitando aqui o professor Moura, despenca na sua prova, tá? Um resistor, ele é um aparelho elétrico / eletrônico, cuja finalidade é limitar a passagem de corrente elétrica. Então, se eu quero proteger um circuito, por exemplo, se eu quero ligar alguma coisa com uma tensão pequena a uma tensão grande, eu já vou dar um exemplo aqui já para vocês, a gente usa um resistor, tá? Um resistor, geralmente em um circuito, ele vem representado por essa cobrinha, tá? Ou às vezes por um retângulo. Show? Para estar passando uma corrente elétrica em cima de um resistor, né, ou em cima de qualquer aparelho elétrico, a gente já viu isso, é necessário que exista uma diferença de potencial em cima desse aparelho elétrico. É necessário que exista uma diferença de potencial em cima desse resistor. Show? E a gente viu na última aula essa equação, que é a diferença de potencial é igual à resistência do aparelho multiplicado pela corrente elétrica que passa nesse aparelho. Levando em consideração que esse aparelho é um resistor, e esse resistor tem uma resistência constante, tá? Esse resistor é chamado de resistor ôhmico. E essa equação, ela ganha, digamos assim, o status de lei. Ela passa a ser chamada de lei de Ohm, tá? Então, U é igual a R vezes I é a nossa lei de Ohm, onde a DDP, tá? Ela vai ser função da corrente elétrica quando a minha resistência for constante. Se a gente colocar isso num gráfico DDP em função da corrente elétrica, conforme a corrente elétrica aumenta, a DDP também vai aumentando, tudo bem? E vice-versa. Então, a minha DDP é função da corrente elétrica. Conforme a corrente elétrica aumenta, a DDP também aumenta. U é igual a R vezes I, tá? Então, se você vê um gráfico dessa forma, se você vê essa equação voltada para resistores, ela é chamada de lei de Ohm, tá? Ou seja, o resistor é chamado de resistor ôhmico. Galerinha, aquelas equações que a gente já viu, né, na aula passada sobre potência, ainda é válida dentro de resistores. A gente tem o π, né, P igual a I vezes U. A gente tem o P é igual ao quadrado sobre R. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui embaixo. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Isso. E aqui, P
é igual a RI², que é a chamada potência dissipada pelo resistor. Tá, mas Índio, mas para que serve um resistor? Por que inventaram essa coisa chamada de resistor? Só para cair na nossa prova? Só para sacanear a gente? Vamos supor que eu tivesse um LED. Tá? Um LED é aquelas lampadazinhas pequenininhas que acende com uma tensão muito pequena. E esse LED tem um valor nominal de 2 watts e 2 volts. Tá? O que significa isso? Se esse LED for ligado corretamente na diferença de potencial de 2 volts, ele vai dissipar uma potência de 2 watts. Certo? Tranquilo? Então, isso que é o nosso valor nominal desse LED. E agora imagina se eu pegar esse LED e ligar esse LED direto numa bateria de 12 volts. O que vocês acham que vai acontecer com esse LED? Esse LED foi projetado para acender com 2 volts. Se eu ligar ele diretamente numa bateria de carro, digamos assim, de 12 volts, o que vocês acham que vai acontecer com esse LED? Porque esse LED vai explodir, né? Ele não foi projetado para ser ligado em 12 volts, mas eu preciso ligar. Estou fazendo um trabalho, uma feira de ciência, não importa, eu preciso ligar. Então o que eu tenho que colocar? Eu tenho que dar uma limitada nessa corrente elétrica. Então eu preciso botar no meio do caminho, tá, um resistor. Ou seja, um resistor com uma resistência bem estabelecida, para poder limitar a passagem de corrente elétrica e passar a corrente elétrica aqui nesse LED de maneira que ele vá acender na sua especificação. Certo? Vamos ver qual a corrente elétrica que esse LED precisa para acender. Vamos jogar o pio para o LED. P é igual a I vezes U. Qual a potência do LED? 2 watts. É igual a I. Qual a DDP que o LED precisa estar submetido para ele acender corretamente? 2 volts. Se eu passar o 2 dividindo, I é igual a 1 ampere. Então é necessário que passe uma corrente elétrica de 1 ampere nesse LED. Como esse LED está ligado em série com o meu resistor, vai sair uma corrente aqui e vai passar uma corrente também, necessariamente, de 1 ampere em cima desse resistor. Certo? Tá. Pessoal, quando a gente tem dois elementos associados em série, esses elementos dividem tensão, dividem DDP. Então, por exemplo, se essa bateria está me fornecendo 12 volts e eu necessariamente preciso ter 2 volts em cima do meu LED, tá? Então, quanto que restou para cima do resistor? Tem que ter 10 volts em cima do resistor. Por que 10 volts, Índio? Porque 10 volts mais 2 volts totaliza quanto do gerador? 12 volts. Então, se eu pegar agora, jogar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I para cima do meu resistor, eu vou ter uma DDP de 10 volts em cima do resistor. A resistência do resistor eu vou chamar de R. E a corrente que vai passar no resistor, já que está ligada em série com o meu LED, também vai ser de 1 ampere. 1 R vezes 1 R. Então a minha resistência do resistor, para que o LED acenda corretamente, precisa ser de 10 ohms. Show? Então é para isso que serve um resistor, para limitar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Show? Vem comigo. Vamos lá, galera, continuando aqui, associação de resistores, tá? O ápice aqui do nosso ensino de resistores, tá? Que é o que demanda vocês saberem, que vocês precisam saber, né? Para fazer as provas, os concursos, enfim, tá? Associação de resistores. A gente tem 3 tipos de associação, na verdade, em série, em paralelo e a mista, né? Quando mistura os dois, tá? Mas enfim, vamos começar com o primeiro, associação em série, tá? Associação em série é quando geralmente, não necessariamente, mas é quando geralmente a gente tem uma associação de resistores um seguindo o outro, tá? Mas cuidado, às vezes se eu tiver um caminho para cá, já não está mais em série. Então, a definição é a seguinte: a corrente é a mesma para todos os resistores. Ou seja,
a corrente que passa nesse cara, obrigatoriamente tem que passar nesse, obrigatoriamente tem que passar nesse. Se tivesse um caminho aqui para cima, se a corrente se dividisse, esse cara já não estaria mais em série com esses dois. Então, cuidado, não necessariamente quando você vê um resistor vindo atrás do outro, eles vão estar em série. Então, primeira definição, a corrente é a mesma para todos os resistores. Então, se passa 10 amperes aqui, obrigatoriamente passa 10 amperes aqui, obrigatoriamente passa 10 amperes aqui. Observação 2. A soma das DDPs individuais tem que ser igual a DDP dos terminais. Ou seja, se aqui entre A e B eu tenho 12 volts, um exemplo, se eu somar a diferença de potencial entre cada resistor, também tem que dar 12 volts. Tudo bem? É claro que na prática, né, a gente nunca dá os 12 volts. Mas numa situação ideal, que é o que a gente estuda para a prova de vocês, né, isso aqui é verdade. Show? Então, a soma das DDPs individuais em cima de cada resistor tem que ser igual a DDP dos extremos, supondo que esses extremos é onde está ligado a minha bateria, meu gerador, minha pilha, minha tomada, assim por diante. E a terceira, talvez aqui vocês vão usar mais, tá? Não provei, coloquei aqui direto, estou indo bem direto ao assunto, tá? Mas a prova, ela vem daqui de cima, mas não vou provar não. Quem quiser depois, bota nos comentários aí que eu faço um vídeo só com as provas, tá? Mas enfim, a chamada resistência equivalente, que eu chamei de REC. O que é essa tal de resistência equivalente? Seria a resistência, melhor, o resistor, que eu poderia colocar no lugar desses três aqui, que faria a mesma função, tá? Então, nesse caso, a resistência equivalente de uma associação em série nada mais é do que a soma das resistências dos resistores individuais. Então, por exemplo, se esse cara aqui tiver 1 ohm de resistência, esse aqui 1 ohm de resistência, e esse aqui 1 ohm de resistência, a resistência equivalente vai ser 3 ohms. Show? Tranquilo? Então, a associação em série é bem de boa. Associação em paralelo, tá? Quando a gente tem uma configuração, né, mais ou menos, né, desse jeito, ainda eu posso falar que toda associação em paralelo vai coincidir geometricamente, né, porque geometricamente está em paralelo, não é isso? Paralelo? É, mas nem sempre. Às vezes, o circuito ele vem tão cabuloso que você não sabe quem está em série e quem está em paralelo. Eu costumo falar que circuito elétrico, né, por mais quando você pensa que já sabe, sempre vem um e te derruba. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu acho que quando eu vou resolver algumas questões do ITA, do INE, quando eu olho, nossa, cara, mas a partir do momento que eu tomei uma pernada de um circuito elétrico, depois eu faço de novo, faço de novo, faço de novo, daquele estilo não me pega mais. Então, é isso aí. Então, isso aqui é uma associação em paralelo bem simples. Quando eu tenho uma corrente elétrica I entrando no meu sistema, essa corrente elétrica se divide. Sobe um pouquinho para cima, que eu chamei de I1, vem um pouquinho aqui para o meio, que eu chamei de I2, e desce um pouquinho para cá, que eu chamei de I3. Não necessariamente elas vão se dividir igual, tá? A não ser que os resistores forem iguais. Mas, não sendo isso, não necessariamente as correntes vão se dividir iguaizinhas. Show? E depois elas se encontram aqui novamente, né? A lei da conservação da carga elétrica. Primeira observação. A diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Então, por exemplo, se eu tiver 10 volts em cima desse cara, eu tenho 10 volts em cima desse cara e 10 volts em cima desse cara. A corrente não necessariamente vai ser a mesma. 2. Conservação da carga elétrica. A corrente, né, que entra, por exemplo, se entrar 10 amperes aqui, I1 mais I2 mais I3 tem que dar 10 amperes. Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Quantos resistores tiverem aí no meu circuito. E o 3 é a nossa resistência equivalente. Dá para provar também, a prova vem daqui, mas vou colocar direto. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ou seja, você vai somar os inversos. Tem alguns macetezinhos que é bom a gente saber, tá? Quando eu tenho 2 resistores apenas, tá?
Essa prova também vem dessa equação aqui, não vou colocar. A gente tem o produto pela soma, que eu prefiro fazer e sai bem mais rápido. Ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Show? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, isso aqui é o chamado produto pela soma, quando eu tenho apenas 2 resistores. Se eu tiver 3 resistores, índio, ou você faz desse jeito, ou você faz par a par. Eu prefiro fazer par a par e usar o produto pela soma. Nas questões vocês vão entender melhor. E para N resistores iguais, tá? Se eu tenho uma porrada de resistor igual, por exemplo, 3, 3, 3, 2, 2, 2, a resistência equivalente vai ser o valor da resistência individual de cada um dividido pelo número de resistores, tá? Então, com essas observações aqui, a gente consegue resolver uma gama de exercícios. Show? Agora vamos parar de papo fiado e vamos matar a questão. Vem com o índio. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha nessa questão aí. Se quiser pausar o vídeo aí, fica à vontade. Tá? Vai lá, dá uma olhadinha aí. Bom, eu tenho aqui um circuito elétrico, tá? E a questão está me pedindo simplesmente a resistência equivalente entre os terminais A e B. Tá? Então a gente olhou essa tranqueira aqui, vamos supor que você não tem muita experiência, né? Aí você vai pensar, você vai sempre procurar por quem está em série, quem está em paralelo. Ah, índio, esses dois aqui estão em série, ó. Não. Por que não? Porque lembra, quando a corrente elétrica vem aqui, ó, supondo que isso aqui está ligado a um gerador. Quando a corrente elétrica vem aqui, ela se divide, certo? Então a corrente que passa nesse cara não é a mesma que passa nesse. Então eles não estão em série. Ah, índio, esses dois aqui estão em paralelo e esses dois aqui estão em paralelo. A geometria está te enganando. Eles não estão em paralelo. Por que não, índio? Porque eu não posso afirmar que a diferença de potencial nesse resistor e nesse resistor são iguais, certo? Ou seja, então, não pode. Ah, pô, então, mas eu posso enxergar que esses três aqui, ó, deixa eu mudar de caneta. Eu posso afirmar que esses três aqui, ó, estão em série, né? A corrente que vier atravessar aqui vai ser a mesma. Opa! Então, já que esses três aqui estão em série, e a resistência equivalente numa associação em série é a soma, lembram? Então, ó, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, o filhinho desses 3 resistores aqui, né, vai dar 3 ohms. Então, eu vou redesenhar o meu circuito. É claro que na hora da prova você tem que ser um pouco mais rápido, mas como aqui eu estou explicando, eu vou redesenhar esse circuito de uma maneira mais simples. Então, vamos lá, vamos redesenhar. Então, nesse cara não mexi, certo? Continuou 0,5 ohms. Aqui embaixo, estou enxergando, né? Isso. Aqui embaixo, potencial A, potencial B. Aqui embaixo eu tenho esse também de 0,5 ohms, que eu não mexi nele. Eu tenho descendo aqui esse de 3 ohms, que eu não mexi nele. E tenho aqui, ó, o filhinho desses 3, que eu posso organizar eles e colocar eles bonitinho, dessa forma aqui, ó. Show? 1 mais 1 mais 1, 3 ohms. Pronto. Então, desse circuito, caí nesse. E agora, né? Quem está em série, quem está em paralelo? Agora eu posso afirmar que esses dois estão em paralelo. Pô, índio, mas antes não estava, por quê? Quer ver? Qual o macete para você perceber que está em paralelo? Aqui está bem evidente, né? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui uma letra C, e aqui uma letra D, certo? Olha para esse resistor, está entre quais letras? C e D. Olha para esse resistor, está entre quais letras? C
e D. Então, se eles estiverem entre as mesmas letras, C e D, A e B, E e F, eles estão em paralelo. Então, nesse caso, eles estão em paralelo. Show? Você pode usar o produto pela soma, tá, que a gente viu ainda agora, ou você pode fazer, né, aquele R sobre N. Tá? Por que, Índio? Porque eles são iguais. Então, R sobre N vai ser 3, que é a resistência, né, do resistor individual, dividido pela quantidade, 1, 2. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 1,5 ohms. Então, tá aí. Show? Reescrevendo o meu circuito, tá? Tô fazendo com calma, tá, gente? Reescrevendo o meu circuito, eu vou ter esse cara que eu ainda não mexi nele, o filhinho dos dois, que eu vou descer para cá, valendo 1,5 ohms. Show? E esse carinha aqui é A e aqui é B, que eu ainda não mexi nele, que vale 0,5 ohms. Estão vendo que dessa tranqueira eu transformei nessa. Show? Agora está tudo em série. A corrente vem, tem que passar por todo mundo e sai por aqui. Então, no final de tudo, eu vou ter o potencial A até o potencial B, soma tudo, né? 0,5 mais 1,5, 2. Mais 0,5, então minha resposta vai ser 2,5 ohms. Então está aqui a minha resistência equivalente desse circuito. Então quer dizer que eu posso substituir esse circuito todo por esse? Pode. Essa é a ideia de um resistor equivalente, de uma resistência equivalente. Show? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha em outro. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aí só para a gente treinar, tá? Vou colocar a questão aí, dá uma olhadinha aí, dá o pause no vídeo se quiser tentar fazer e vai lá, manda aí. Bom, pessoal, a questão me dá esse circuito meio doidão aqui e fala que a DDP entre os pontos A e B é de 200 volts. E a questão quer saber a corrente que passa entre cada resistor, tá? Bom, primeiro passo, vamos achar o resistor equivalente, a resistência equivalente. Como, Índio? Vamos ver quem está em série e quem está em paralelo. Pô, mas doidão assim? Doidão. Quer ver? Vamos tentar melhorar essa parada aqui. Ó, eu vou chamar aqui de potencial C, tá? Onde a corrente se divide é o chamado nó, tá? E a gente é comum a gente nomear esses nós com um ponto, com uma letra, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Aqui é meu ponto B, né? Já está aqui. Como aqui é o mesmo fio, aqui também é B, né? Porque não tem nada aqui. É como se é um curto, mais para frente a gente vai ver. E aqui também, ó, é um ponto B, só para ficar mais fácil. Tudo bem? Tá. E aqui é um ponto D. Aqui é um ponto D, tá? Existem alguns métodos para a gente poder fazer o circuito ficar mais simples. Acho que não é o caso aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo um vídeo antigo que eu tenho chamado de método dos varais, tá? É quando a gente tem um circuito que está muito esquisito, é um triângulo, é um hexágono que você não sabe quem está em série, quem está em paralelo, e esse método vai ser muito vantajoso, tá? Um pouco mais para frente eu vou ensinar o método do caminho direto. Também é outro método, mas o método dos varais já tem aqui no meu canal. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Mas vamos lá, pessoal. Quem vocês estão enxergando aí, quem está em série e quem está em paralelo? Deixa a gente feliz e orgulhoso. Ó, de cara, né, vocês estão percebendo que esse resistor está entre D e B, e esse resistor também está entre D e B. Não é isso? Então eles estão em paralelo. Então dá para fazer os dois, não dá? Ou seja, então, se eu olhar aqui para os dois, eles estão em paralelo. Ou seja, e já que eles são iguais, né, lembram que quando a gente tem resistores iguais, é o valor do R individual dividido pela quantidade. Então, o filhinho desses dois vai dar 5 ohms, não é isso? Então,
Se você quiser redesenhar o circuito, vou redesenhar aqui só por didática, tá? Mas vocês têm que ser um pouco mais rápido. Esse cara de cima não mexi, vou botar aqui só 5, tá? Para ser um pouco mais rápido. Aqui, aqui, esse aqui não mexi, desci até aqui, o filhinho desses dois deu 5, e aqui a gente tem o 5 aqui em cima, que eu nem mexi com ele ainda, certo? 5 aqui, confere, tem mais alguém? Não, né? Juntei aqui, 5 filhinho dos dois, 5 de cima, e aqui o potencial B aqui embaixo, certo? Potencial A, aqui eu tenho o potencial C, o potencial D já foi suprimido aqui no meio, tudo bem? Então o circuito ficou desse jeito. Agora vocês concordam que esses dois estão em série? Esses dois estão em série. Então se eu for novamente representar, reescrever na prática, na hora da prova, não façam isso, sejam mais rápidos. Então aqui vai ser 5, não mexi. Aqui vai continuar sendo 10, não mexi. 5 mais 5 aqui vai ser 10, aqui vai ser 10, certo? Desci aqui, aqui eu tenho meu potencial B. Agora, em paralelo de novo. Já que está em paralelo de novo, né? 10 e 10, como a gente já viu aqui, deu 5, né? E para fazer um pouquinho mais rápido, 5 aqui com 5 aqui vai estar em série. Então, no final de tudo, né, aquele circuito malucão se resumiu a esse aqui, ó, 10 ohms. Potencial A, potencial B. Show? Então, dessa tranqueira, eu passei para essa tranqueirinha aqui. Então, no final de tudo, deu 10 ohms. Só a questão não quer saber qual é a resistência equivalente. A questão quer saber qual é a corrente que passa em cada ramo, tá? Vamos calcular a corrente total do circuito. Como? U é igual a R vezes I. U, a questão falou que a diferença de potencial entre A e B, 200 volts. Igual a resistência, vou usar a equivalente, é no final de tudo. 10 vezes I. Facão, facão. Então a minha corrente vai ser de 20 amperes. A corrente total. Então tenho certeza que está descendo aqui uma corrente de 20 amperes. Agora a gente vem voltando. Então aqui, ó, vai vir uma corrente aqui de 20 amperes. E quando essa corrente chegar aqui nesse nó, ela vai tender a se dividir. Como aqui a gente tem dois resistores iguais, a dificuldade dos caminhos é a mesma. Então a corrente se divide igualmente. Aqui desce 10 amperes e aqui desce 10 amperes. Vamos voltar. Aqui está descendo 20 amperes, como eu já vi. E eu sei que aqui desce 10 amperes, né? E aqui desce também 10 amperes. Show? Vamos voltar para cá. Aqui desce 20 amperes. Aqui passa 10 amperes. Aqui desce 10 amperes. Só que quando chega aqui, se divide novamente. Como se divide novamente, como os resistores são iguais, a dificuldade do caminho é a mesma, então divide igualzinho. Desce 5 amperes para cá e desce 5 amperes para cá. Tá? Então tá aí resolvida a nossa questãozinha. Então, nesse resistor passa 20 amperes, nesse resistor passa 10 amperes, nesse resistor passa 10 amperes, nesse passa 5, nesse passa 5, todo mundo se encontra e desce 20 amperes aqui no final. Entrou 20, saiu 20. Show? Então, tá aí a nossa questão resolvida. Tá? Nos vídeos mais à frente, eu vou colocar outros tipos de questões um pouco mais complexas para a gente poder resolver. Então, por hoje a gente fica por aqui. Beleza? Então, mais uma vez, quem quiser aprender física comigo, vá lá no meu site, tá aqui em cima. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Valeu, galera. Grande abraço. Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.